Olá, como vocês estão? Tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Espero que você e sua família estejam bem. Não esqueçam de se cuidarem durante essa pandemia, sobretudo se vacinando, que é o mais importante para que nós tenhamos expectativa de dias muito melhores. Meu nome é Ricardo Patuleia, eu sou enfermeiro, professor do curso de enfermagem da Unifase. E hoje a gente vai bater um papinho sobre um tema chamado sarcopenia em idosos, com destaque para esses tempos de pandemia. Mas antes de construir esse tema junto com vocês e falar um pouquinho sobre eles, eu anotei um roteiro aqui para que nós possamos construir juntos esse tema e possamos, no final, por isso, entender como prevenir esse problema que é característico na terceira idade. Primeiro, nós precisamos considerar as funções fundamentais do nosso tecido muscular, sobretudo do que nós chamamos por músculo esquelético. E ele tem esse nome justamente porque apresenta duas funções principais no nosso organismo. Nós costumamos imaginar outros órgãos como importantes, como coração, fígado, cérebro, rins, mas a musculatura esquelética também é extremamente importante para a manutenção da nossa qualidade de vida e para permitir essas funções que a gente vai falar agora, que é a de permitir os movimentos corporais, como por exemplo, andar, correr, e também manter a estabilização das posturas corporais, como por exemplo, sentar e ficar em pé. Algum de vocês aí se imagina andando muito mais devagar ou impedidos de dar aquela corridinha ou manter uma postura adequada com relação ao corpo? Pois é, problemas na musculatura esquelética poderão acabar causando isso que a gente está falando. Por isso que é importante compreendermos a partir de agora o que seria sarcopenia, ainda mais em tempos de pandemia. E a gente sabe que a pandemia trouxe impactos sociais importantes para a nossa vida. A pandemia, que recebeu um destaque muito grande com relação aos idosos, que foram considerados um grupo de risco prioritário para o agravamento da doença. Com isso, uma das medidas para evitar a contaminação entre essa população foi o isolamento social. E isso, obviamente, traz alguns impactos, como, por exemplo, o aumento do sedentarismo devido às pessoas ficarem mais em casa. Então é importante a gente fazer essa colocação, que a pandemia trouxe esse impacto de aumentar o sedentarismo. Mas o que seria, enfim, essa tal de sarcopenia? Sarcopenia, na verdade, é um termo que a gente analisa sarco como musculatura esquelética e penia como diminuição. Portanto, sarcopenia significa uma diminuição da musculatura esquelética acompanhada de perda da força muscular, que poderá impactar aquilo que a gente falou no início: problemas para andar, dar aquela corridinha, fazer aquela movimentação e manter a postura corporal adequada. Estima-se naturalmente que 30% dos idosos, até 30% dos idosos, poderão acabar desenvolvendo sarcopenia em tempos comuns. Porém, esse número, como eu me referi anteriormente, pode aumentar devido à questão do agravamento da pandemia, que fez com que a terceira idade ficasse mais em casa, portanto, praticando menos movimentação, menos exercícios físicos, Então, conforme aumenta a idade, e ainda mais em tempos de pandemia, fica aí o idoso mais vulnerável à questão da sarcopenia. O que pode causar essa tal diminuição da força muscular, e também da massa muscular,
nós temos dois grupamentos de causas. O primeiro seria fatores internos do nosso organismo, ou seja, doenças como câncer, doenças nutricionais, metabólicas, imunológicas, e nós temos fatores externos, que é isso que a gente vai destacar aqui no final da nossa conversa. Dentre esses fatores externos, o consumo de álcool, o tabagismo e o sedentarismo, principalmente o sedentarismo, são fatores de destaque que podem levar aí à sarcopenia. Lembramos que com o processo de envelhecimento, algumas das nossas células, obviamente, acompanham esse processo de envelhecimento e acabam diminuindo de tamanho, mudando a sua forma. Então, abre aspas, natural que os idosos já sofram aí uma redução de massa muscular, ainda mais, né, relacionada a esses fatores que nós nos referimos anteriormente. Quais são os sinais e sintomas? Como dissemos, a diminuição da força física, a dificuldade de marcha e dificuldade de manutenção postural. Então é importante ficar ligado com relação a isso, né? E como que isso vai impactar na nossa qualidade de vida, né? Se eu não ando adequadamente, não tenho força física para andar, se eu não tenho força e resistência física tamanha para manter posturas corporais, eu fico mais vulnerável, sobretudo a quedas. E a gente sabe que quedas em idosos podem ter aí a sua gravidade, sobretudo em se tratando de quadril e fêmur, né? Portanto, é essa observação que a gente tem a fazer com relação a isso. Bom, Ricardo, como é que eu posso saber como eu tenho sarcopenia? Através de uma técnica muito simples que pode ser realizada pelos profissionais de saúde nos postos de saúde, por exemplo, que é a técnica de antropometria, que é uma técnica em que são medidas as nossas superfícies corporais, dobras cutâneas, são medidas áreas de musculatura e com isso pode-se chegar aí a um diagnóstico da sarcopenia. Existem outros meios diagnósticos também, mas um método barato, simples e eficaz, segundo alguns dados da literatura, é a antropometria, né? E agora o que mais nos interessa, como é que a gente previne e trata a sarcopenia em idosos, sobretudo em tempos de pandemia? Bom, não há desculpa para não se exercitar. Até dentro de casa, nós podemos fazer exercícios de força progressiva. Para isso, podemos contar com o profissional de educação física para te orientar. Então, dentro de casa, é possível a realização desses exercícios, não tem desculpa. Além disso, é importante também manter uma nutrição adequada, principalmente com relação a proteínas, consumo de proteínas e também a questão da vitamina D, que a literatura tem colocado como importante. Também há outras estratégias de tratamento que devem ser avaliadas pelo seu médico, como, por exemplo, a própria reposição hormonal. Espero que eu tenha deixado uma mensagem positiva para vocês, que promova saúde e quis, acima de tudo, mostrar para vocês como que a equipe multiprofissional é importante. O enfermeiro, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional de educação física. Então é importante valorizar a equipe, frequentar suas consultas e, nesses tempos de pandemia, se alimentar bem e praticar o exercício físico supervisionado com aumento de força progressiva. Então não se esqueçam, prevenir aí é o melhor remédio.